Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 48. Vamos abaixar as nossas cabeças nesses instantes e vamos orar ao Senhor. Assentados mesmo. Querido Deus, graças te damos por mais uma vez estar na sua casa, podendo te louvar e adorar. Graças te dou, Senhor, porque temos visto e ouvido das maravilhas que o Senhor tem feito entre nós. Lhe pedimos uma bênção especial sobre este culto. Tudo que aqui for dito, for feito, seja para a honra e glória do teu santo nome. Esteja, Senhor, com o pastor Wagner, que irá trazer a mensagem dessa noite. Que ela venha de encontro aos nossos corações. Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor. Supre-a conforme a tua vontade. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar juntos o hino 14 do HCC. Ao Deus de Abraão louvai. Ao Deus de Abraão louvai, 14 do Inário para o culto cristão. Senhor, eterno e poderoso.
Ainda em pé, vamos fazer a leitura bíblica do HCC número 16. Os irmãos têm no telão, para quem quiser acompanhar. Vamos ler juntos? Então, inicia-se com os irmãos, a congregação. Vamos lá? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem. Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. É de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu pacto e sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. Vós ministros seus, que executais a sua vontade. Amém. Podem sentar. Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. A vocês também que nos ouvem pela internet, damos também as nossas boas-vindas, dizendo que é muito bom ter você também conosco online. Quero dizer a vocês que esta semana muitas coisas já aconteceram, maravilhosas no trabalho do Senhor. Nesse final de semana aconteceu o encontro de promotores de missões mundiais do estado de São Paulo. Tivemos lá em Sumaré 400 acampantes, uma média de 200 e poucas igrejas representadas. E online também, pastor, alcança quase o número dos acampantes. 300 pessoas pela internet, 400 no acampamento. Um momento que realmente vale a pena para revigorar e para fazer com que os promotores venham para suas igrejas com gás todo. É de lá que vem essa bateria que a gente reanima sempre. Eu quero conhecer os nossos visitantes nessa noite. Gostaria de saber se alguém que está aqui, alguém trouxe algum visitante que pode nos apresentar. Ou se você é pela segunda ou terceira vez, nosso abraço. Vire aí para o lado, para o seu irmão, diga para ele, que bom que você veio. Que bom que você veio, pastor. Eu quero convidar então a equipe de louvor nesse momento. Boa noite, irmãos. Agora estamos com bateria para continuar nosso culto. Vou pedir para que os irmãos já se coloquem em pé. E eu vou pedir, Rafa, você faz uma oração. Posso?
Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade de louvar o Teu nome, Senhor, junto com meus irmãos e agora junto com a minha igreja, Senhor. Por favor, Senhor, ouve o nosso louvor. Eu sei que não sou digno, mas o Senhor mandou o Seu Filho que é digno, Senhor, que é digno de interceder por nós, Senhor, que faz essa ponte, Senhor, para que possamos falar contigo. Então, por favor, Senhor, ouça o louvor de cada um aqui, Senhor, é de coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Na nossa primeira música de hoje, nós fazemos um convite. Venha louvar conosco assim como você está. E eu quero ler um versículo, e os irmãos que puderem acompanhar, ele se encontra em 1 João, no capítulo 3, é o versículo 20. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Assim como o Rafa falou na oração, nós somos indignos, mas nós temos um Deus que faz essa ligação entre nós e o Pai. Nós erramos muitas vezes, mas Deus conhece o nosso coração e Ele é digno para entregar tudo ao Pai, e nós entregamos nosso louvor a Ele. Que o seu coração esteja com essa vontade hoje de entregar o louvor, de entregar um louvor verdadeiro, de que você saiba o que você está cantando e de que você entenda, e que você cante conosco. Venha, vamos adorar. Venha, esta é a hora da adoração. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, esta é a hora da adoração. Coloque seus pensamentos em Deus nesse momento. Esqueça todos os problemas que te afastam do Senhor. Vamos louvar a Deus assim como você está. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Amém. Nós estamos em espírito de adoração.
E nós adoramos um Deus em quem nós podemos confiar, independente do momento. Vamos cantar que ainda que a figueira não floresça e ainda que a videira não dê os seus frutos, eu vou confiar neste meu Deus. Deve ser muito difícil, né? Assim como a gente cantou, e espero que isso realmente seja verdade na vida de vocês. Mas se um dia os meus pais me deixarem ou os meus amigos me traírem, eu tenho que continuar confiando no meu Deus, porque Ele não vai me abandonar. Se as tempestades vêm e as tribulações passam e eu desistir do meu Deus, eu não confiar nele, eu esquecer o que Ele já fez, o que Ele tem feito e o que Ele ainda pode fazer pela minha vida, eu vou estar totalmente errado, eu vou estar caminhando ao contrário de uma forma que eu possa melhorar. E o que nós vamos cantar nessa próxima música é esse atributo do nosso Deus, que Ele é um Deus em quem eu posso confiar, que Ele é o meu refúgio, que Ele é exatamente isso, eu posso confiar nele porque Ele não vai me abandonar. E hoje foi isso que nós estudamos, que nós não podemos esquecer do que Deus tem feito, do que Deus fez e do que o Senhor vai fazer. Nós precisamos estar motivados, nós precisamos estar prontos, porque assim como o povo, quando estava no Egito e saiu, mesmo com todos os milagres, todas as coisas que Deus fez na vida deles, por muito eles murmuraram, por muito eles pecaram contra Deus, se voltaram para outros deuses. Isso só trouxe consequências ruins para eles. Mas o plano de Deus era levá-los até Canaã, era uma terra prometida, era um lugar perfeito. E muitos ficaram sem chegar nesse objetivo porque se voltaram contra Deus, esqueceram as maravilhas que Deus fez, esqueceram a forma como Deus abriu o Mar Vermelho para eles atravessarem. Eles não confiaram em Deus. E nós vamos cantar que nós confiamos nesse nosso Deus.
essa música nós só cantamos 2 vezes aqui na igreja. Então a primeira vez eu vou cantar e os irmãos respondem, e juntos no refrão nós cantamos. É bem fácil de aprender e vamos louvar o nosso Deus com a letra dessa música. Cantam a primeira parte e as mulheres respondem. Vamos juntos fazer um grande coral em uma voz só, entregar esse louvor, que Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, eu confio no meu Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, quando o mar se agitar, em ti, Senhor. E a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Senhor, meu Deus, que quando o mar se agitar, ó Pai, eu possa confiar em ti, Senhor. Que quando a terra se abrir, a minha confiança e a minha esperança ainda estejam em ti, ó Pai. Obrigado por essa igreja, obrigado por estes jovens, ó Pai. Obrigado por toda essa congregação, ó Pai. Obrigado pelo nosso pastor. Nós confiamos em ti, Senhor, e entregamos tudo isso que nós temos feito em tuas mãos, ó Pai. Nos perdoe, porque nós somos fracos, ó Pai. Porque o nosso coração peca contra ti. Mas, ó Pai,
o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor é maior que tudo isso. E a Ti nós entregamos, ó Pai, que nós possamos buscar em Ti a santidade, ó Pai, buscar nos aproximar mais do Pai. Nos perdoe, porque nós somos fracos, mas, ó Pai, que nós possamos confiar e renovar as nossas confianças em Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vamos ouvir o coro infantil. Se estou fraco, é minha força. Quando ferido, Ele me cura. Se estou bem triste, é minha alegria. Cristo, meu ser mudou. Cristo mudou meu viver. Cristo me deu seu grande amor. Pra sempre me livrou de toda culpa e dor. Cristo meu viver mudou. Se estou sozinho, está comigo. Se estou com medo, Ele me traz paz. Quando eu caio, se me levanta. Cristo, meu ser mudou. Cristo mudou meu viver. Cristo me deu seu grande amor.
Bom, está se aproximando o nosso trabalho missionário, que nós chamamos de ID, que será na cidade de Pedro de Toledo. Eu vou pedir para os nossos irmãos colocarem as fotos da cidade. Hoje eu trouxe umas fotos especiais. Eu trouxe, aí está a entrada da cidade. Quanto é a distância de São Paulo? Volta para mim. 160 quilômetros. É ali para frente de Peruíbe. Tá? Vem Peruíbe, Tariri, aí é Pedro de Toledo. Então é um caminho que os irmãos conhecem. Eu sei que gostam de ir para o litoral. É só continuar, esquecer a praia, continua mais um pouquinho e vai fazer o trabalho missionário. Essa é a entrada da cidade. Aí, Fusca Azul. Cadê a Ana Cláudia que gosta do Fusca Azul? Essa aí é a irmã Penha e o irmão Expedito. Estive com a irmã Penha nesse final de semana. E eles estão assim, radiantes, esperando, irmãos. Eu estou muito feliz, os irmãos têm trazido doações de roupas para nós levarmos para o bazar. E nós estamos esperando a sua inscrição. Lembre que nós só temos hoje e domingo que vem. Então você precisa fazer a sua inscrição. Essa escola, esse muro verde, é a escola. E esse aí do lado é o ginásio. O ginásio onde acontecerão todas as programações, tá? Aí é dentro, né, do ginásio. Do lado esquerdo aqui, ó, ficam os vestiários. Nós vamos usar esse local para o banho, porque é aí que tem os chuveiros, tá? E essa aí é a nossa missão. E essa igreja por dentro, eles têm cozinha, eles têm uma salinha, é uma casinha na realidade, e que atende bem. Aí é onde a gente pretende fazer também algum trabalho com os meninos, com o Clau ali no centro da cidade. Esse é o hotel, tá? Esse é um dos quartos. O Célio tira foto de tudo, vai passando, por favor. Corredor. Olha a escada, ali é o pé do pastor. Certo? Ele é arrumadinho, bonitinho, mas ele já está lotado. Porque ele tem só 5 ou 6 quartos, irmãos. Então, nós lotamos com uma facilidade que nunca foi vista igual, né? Antes de você ligar, já estava lotado, tá? Mas, nós teremos, assim, imenso prazer em poder trabalharmos juntos e ganharmos almas para Jesus. Isso é o importante. O nosso material já está todo separado. O coro jovem está ensaiando. O pessoal do Kids Game, da Tarde Feliz, está tudo encaminhado. Só falta uma coisa: você. A sua inscrição. Veri, levanta a mão. Para quem não conhece, olha, fala com a Veri, tá? Faça a sua inscrição. Eu conto com você. E nós vamos ter a classe para as mães, tá? Que acontece paralela aos programas das crianças, para nós estarmos evangelizando elas, enquanto as nossas crianças aprendem também um pouco mais sobre Jesus. Então nós teremos muito trabalho, vai ser um momento gratificante. Se você não sabe no que você quer trabalhar, não tem problema. Você pode ir, lá na hora você vai fazer um pouquinho de cada coisa até você se encaixar. Não tem problema. É um trabalho que Deus deu essa ordenança para todo mundo, de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu garanto a você que em 5 minutos, qualquer pessoa que passar por você, você vai estar disposto a falar de Jesus para ela. Mas para isso você precisa ir. Se você não vai, você nunca vai saber se você sabe ou não fazer esse tipo de trabalho. E nós precisamos e contamos com você, tá? Eu creio que esse recado é da irmã Sandra, porque vem da MCA. Elas vão ter no dia 8 de março, então é depois que nós voltarmos do ID, né, um jantar para todas as mulheres da igreja e com as suas amigas. Isso é muito bom. No próximo domingo elas vão dar mais informações sobre esse jantar. A programação vai começar às 18h30 e o jantar às 19h, tá? Então nós mulheres anotemos em nossas agendas para participarmos, porque afinal o jantar é para nós, né? É do Dia Internacional da Mulher, Sandra? Isso, vai ser o nosso dia. Então vamos vir lindas, como já somos, maravilhosas, e vamos então nos deliciar, que com certeza a MCA sempre se preocupa com os detalhes.
Então eu tenho certeza que os homens vão ficar morrendo de vontade, mas o jantar é para as mulheres, tá bom? Então você não perca a sua oportunidade. Domingo que vem teremos a abertura da nossa campanha de missões mundiais. Estará aqui conosco um missionário que trabalha na missão Novos Horizontes e seu país de atuação é a Índia. Quem gosta de ouvir sobre a Índia vai ser uma boa oportunidade. Ele já está há alguns anos trabalhando naquela região. E ele vai passar a tarde com os jovens. Estou certa, Felipe? Isso, 5 horas, 4 horas, quem dá menos? 4 horas. Com os jovens, ele vai tomar um café da tarde, que vai ser oferecido pelos jovens. E então aproveite você também. Jovens, quando a gente fala jovens, irmãos, é de 0 a 99 anos. Se você se enquadra nos jovens, então você pode vir aqui participar. E ele estará conosco aqui no culto da noite, então, trazendo a mensagem. Não perca, vai ser muito bom. Eu tenho certeza que você também vai gostar. Nós vamos orar pelas vidas, pelas pessoas, pelo trabalho. Vamos apresentar a Deus todas essas coisas. Você vai poder vir aqui, nós vamos apresentar a sua vida, como fazemos. Mas antes eu quero pedir uma contribuição ainda especial a você. Lá em Taquarituba, onde temos a nossa congregação, onde estão trabalhando lá o missionário Ananias e a sua esposa Lenir. Eu já mostrei algumas fotos, não trouxe hoje, mas prometo que trarei logo em seguida. Mas nós temos lá uma capela no centro, temos uma área com 4 lotes. Num dos lotes foi construída uma capela e no lote ao lado foi construída uma cozinha e um banheiro. E junto com esse banheiro já tem a parede para o segundo banheiro, mas ainda não foi construído. E os irmãos, agora no carnaval, quando estivermos lá em Pedro de Toledo, como vocês viram na projeção, os irmãos lá em Taquarituba vão receber uma igreja lá de Vila Zate. Eu não sei bem onde fica, mas o pessoal de Vila Zate vai lá e fazer um trabalho, como nós fazemos hoje, eles vão fazer um trabalho lá em Taquarituba. E eu dou graças a Deus porque Deus prepara todas as coisas, eles estarão trabalhando lá em favor da nossa congregação, abençoando a vida daqueles irmãos que amamos, que estamos cuidando deles, junto com o missionário Ananias e a esposa Leni. E o Ananias pediu uma coisa para mim, que nós, como igreja mãe, ajudássemos a construir e terminar aquele segundo banheiro, para que a igreja que chegasse lá, e muitos vão dormir lá na igreja, na casa dos irmãos, quando tiver um trabalho não seja aquela concorrência terrível para usar apenas um banheiro. Então, se você tem alguma oferta especial que você pode dar para que eles possam construir esse banheirinho, eu vou pedir que você pegue aí a fichinha que tem no banco, escreva lá a sua oferta e coloque lá para Taquarituba. Quanto você está enviando? Então escreva Taquarituba, tantos reais. E aí o irmão João vai pegar exatamente esse valor e vai depositar na conta dos irmãos lá, para que eles possam fazer esse trabalho. Como você sabe, todos os depósitos que forem feitos vão ser apresentados na próxima reunião da Assembleia, e nós vamos ver então quanto foi enviado para lá, e os irmãos vão acompanhar. E o Ananias tem colocado as fotos do trabalho no Facebook, você pode procurar lá a Missão Batista Taquarituba, você vai ver o trabalho que tem sido feito. Eles pintaram a fachada da igreja, limparam os 4 lotes, trabalharam bastante para tirar todo o mato, a sujeira. Então eles estão cuidando, eles estão muito empolgados com o trabalho, os irmãos lá estão muito felizes. E seria muito bom que nós pudéssemos dar uma contribuição. Também seria muito bom se não acontecesse que 2 irmãos dessem um valor alto. Eu queria que mais pessoas dessem, mesmo que fosse um valor mais baixo, mas mais pessoas pudessem dar. Então eu queria que você ajudasse nisso. Esse dinheiro passa pela conta da nossa igreja, pela contabilidade da nossa igreja, mas vai para lá. Então não fica nada para a gente, vai tudo para lá, você acompanha no relatório depois. Mas eu queria pedir que você ajudasse. Então, se você pode ajudar, eu vou pedir que você ajude. Pode ser um pouquinho só, mas se bastante pessoas ajudarem, a gente vai mandar e vai até sobrar. Eu ficaria muito feliz se todo mundo contribuísse. Eles querem comprar um material
que é pouca coisa, é o vaso, os canos, o azulejo, o cimento, a areia para dar o acabamento, a porta, acho que tem uma janelinha, nem sei se tem a janelinha, e o telhado, que é uma telha de eternite. São coisas bem simples, mas eles são caprichosos, fazem coisas bonitinhas. Eu queria muito que todos colaborassem, então que você mande uma ofertinha. O custo do pedreiro lá geralmente não é tão caro, e tem um irmão que às vezes tem disponibilidade, ele não cobra nada para fazer, então pode ser que em tudo nós estejamos economizando. Eu vou pedir a sua participação nisso, nós vamos orar por esse trabalho que vai acontecer lá em Taquarituba. Então agora eu quero pedir que todos fiquemos em pé, e aqueles que quiserem se apresentar ao Senhor, venham aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor e apresentar a sua vida. Nós vamos apresentar também, enquanto você vem para cá, uma família da Vânia. Talvez você tenha visto nos noticiários. Ela saiu de casa às 5h30 da manhã, estava escuro, com seu marido, e teve um assalto. Nesse assalto a vítima correu, o bandido atirou, e essa bala foi longe e acertou a Vânia. A Vânia é secretária da Igreja Batista do pastor Adilson Brandão, e ela foi atingida e veio a falecer. Ela não tinha nada a ver com a história. E eu até fiquei assustado quando na reportagem eu vi a família e vi de repente o pastor Adilson aparecendo na televisão. Ele deve ter alguma relação, não sabia o que era, e recebi a notícia hoje então de que era a secretária da igreja, uma família daquela igreja, e nós vamos orar por esta família, pedir que Deus console os corações, que eles estejam nas mãos de Deus, na consolação do Espírito do Senhor. Vamos orar. Senhor bendito, nós temos a nossa confiança no Senhor, de que mesmo as coisas que nós não entendemos, elas estão nas Tuas mãos, e o Senhor pode tomar conta de uma maneira muito melhor. Nós entendemos que a vida é assim mesmo, tem muitas decepções grandes, algumas profundas na nossa alma, que demoram muito tempo para serem curadas. Muitas das nossas feridas estão acompanhadas de porquês, mas pedimos ao Senhor que a Tua graça seja sempre suficiente sobre todas elas. Pedimos que o Teu amor invada cada um desses corações aqui, suprindo as necessidades. Muitas vezes nós não temos a resposta, mas quando esse amor do Senhor está no nosso coração, quando o Espírito do Senhor entra com aquela consolação, então todas as coisas ficam em paz. Eu quero pedir que seja assim na vida de cada um desses irmãos, que o Teu cuidado todo especial esteja sobre estas vidas, que eles sintam a mão do Senhor sustentando nessas horas difíceis. Por isso, ó Deus, apresento todas essas vidas que vieram aqui, apresentar ao Senhor as suas dores, as suas expectativas, os seus sonhos, as suas tristezas. Ó Deus, que o Senhor acompanhe cada uma dessas vidas. Apresenta ao Senhor o nosso trabalho lá do ID que vamos fazer em Pedro de Toledo, aquelas vidas que vão nos receber lá, os missionários que estão lá. Apresenta o trabalho que vai ser feito lá em Taquarituba, com a igreja lá de Vila Zate, os missionários que estão lá, aqueles irmãos que nós amamos. Que todo o Teu cuidado esteja sobre eles, e que a autoridade de Cristo esteja sobre esses trabalhos, sobre as vidas que falarão, que saíram nas ruas. Que todos estejam em nome de Jesus para proclamar o Evangelho de Cristo. Cuida, ó Deus, da irmã Sônia, que teve novamente as suas dores. Ó Deus, trata aquela vida e a sua família, Montrajano, Ana Clara, Felipe. Cuida dessas vidas, Senhor Deus, em especial da irmã Sônia. Traz a ela alívio de suas dores e restauração que venha do Senhor. Irmã Sônia Pera, te agradecemos porque ela tem sido tratada pelo Senhor e já está entre nós. Que bênção do Senhor. Cuida da Júlia, cuida da irmã Geni, da Marisa Klinkezinski. Cuida, Deus, dessas vidas que precisam do Senhor. Agradeço pela vida da irmã Terezinha e do Rubens, que assistem a gente pela internet sempre. Teu cuidado esteja sobre eles. Obrigado por eles e por todas as vidas que sempre nos acompanham. Apresento essas vidas ao Senhor também, que sempre sejam abençoadas por estarem conosco, mesmo de tão longe e às vezes impossibilitadas de estar aqui pessoalmente. Apresento a vida da Fernanda ainda ao Senhor. Deus, Teu cuidado também esteja sobre ela e as direções do Senhor no seu coração, mas que ela tenha o coração aberto para a Tua presença.
E por esta família, ó Deus, que perdeu a Vânia nesta situação trágica, terrível, que mostra, ó Deus, o coração do homem como tem se perdido e está longe do Senhor. A violência tem chegado a todos os lugares, a todos os níveis sociais, em todo o nosso país, em todo o mundo. O homem está perdido e precisa do Senhor. E nós clamamos, ó Deus, vem estar no meio de nós, vem usar as nossas vidas para ser luz, para apresentar a salvação que há em Cristo Jesus. Cuide destas famílias e use as nossas vidas. Abençoe a tua igreja, abençoe essas vidas que vieram à frente. Os apresenta ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Enquanto os irmãos se assentam, gostaria de comunicar à igreja que no dia 15 de março nós estaremos indo a Taquarituba para dar posse então a esse casal de missionários que já está trabalhando lá. Nós teremos um culto às 18 horas, o coral masculino estará acompanhando juntamente com o pastor e também a Maria, que é a nossa diretora de evangelismo, estará indo também. Então, se o irmão estiver disposto e quiser ir, também pode acompanhar nesta ida lá em Taquarituba, tá bom? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4:4. Vamos entoar agora o hino 338 do nosso HCC. Os irmãos que tiverem seus dízimos e ofertas poderão trazê-lo nesse momento. Você que é nosso visitante, fique à vontade. Esse é o momento dos membros da igreja. Nossa fé, Jesus contemplará. Tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Deus tem
Eu quero convidar a irmã Alda para que possa vir aqui e nos elevar a Deus nessa oração, agradecendo então pelos dízimos e ofertas. Antes da oração, eu gostaria de dizer na condição de primeiro vice-presidente da igreja que a igreja está sendo convocada para o dia 16 de março para participar do plebiscito para a permanência do pastor Wagner como pastor da igreja. O nosso estatuto exige que a cada 3 anos façamos esse plebiscito. E o pastor estará completando no dia 2 de abril 3 anos de ministério. Então é a hora de nós fazermos o plebiscito. Eu quero convocar também a comissão que foi eleita hoje na Assembleia pela manhã, os irmãos Eleni, Marco Laterza, Timóteo, Cristina Navarro, Celso Bonatti e Jefferson para uma breve reunião logo após o culto aqui na frente para nós escolhermos o relator da comissão. Vamos orar. Senhor, nosso eterno Pai, nós te agradecemos por esse privilégio que temos de participar da tua obra. Reconhecemos a nossa pequenez diante de tão grande obra, mas sabemos que tu tens realizado grandes coisas através de servos humildes, pequenos, fracos, para a tua honra e para a tua glória. Que assim seja, Senhor, através desses dízimos e ofertas que foram colocadas no gasofilácio, que o teu Santo Espírito possa conduzir os tesoureiros, os líderes de ministério na utilização desses recursos. E que acima de tudo o teu nome seja engrandecido. Por isso nós oramos desde já agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo que o Senhor abençoe as nossas vidas e a palavra do pastor. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer a tua graça e a tua misericórdia em nossas vidas, o bem maior que o Senhor tem nos dado, que é a tua salvação, a alegria de sermos teus servos, Senhor, e de estarmos na tua casa para te louvar. Recebe, Senhor, o que estamos aqui fazendo com tuas mãos santas. Abençoa cada um, abençoa cada doação, cada oferta, cada dízimo entregue, Senhor, e aqueles que por algum motivo não o puderam fazer, que o Senhor possa transformar as necessidades em bênção, Senhor, e que eles possam fazê-lo em breve. Abençoa, Senhor, nossos lares, que eles sejam repletos do teu amor e da tua graça. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estou muito contente de ver os irmãos. Eu estou vendo alguns irmãos que fazia tempo que não via. Estou bem contente. Dentre esses irmãos, estou vendo a Maressa, que veio lá do Amazonas, de Manaus, voltou hoje. Que bom, graças a Deus pela sua vida. Por outros irmãos que fazia tempo que eu não via também. Pelos nossos visitantes, como é bom repartir este momento de culto ao Senhor, de alegria nossa, de expectativa, de oração, de estudo da palavra com cada um de vocês, com aqueles que estão lá na internet conosco. Então faz muito bem ao nosso coração saber que algo tão importante, tão precioso não está apenas conosco. Eu aprendi com minha filha menor, a Ellen, que dar é muito bom. É interessante como alguém aparece lá em casa e ela tem que ter alguma coisa para dar. Então, nem que seja o que ela tiver, ela vai repartir alguma coisa. Agora ela está numa produção bem intensa de capas para celulares. E ela recorta os papéis e desenha os Minions e pinta e prepara tudo e tem que encaixar certinho. E ela está oferecendo para um montão de gente. Se você quiser fazer o seu pedido, pode fazer, não tem custo nenhum, né? O custo fica para o pai comprar os lápis de cor, os sulfites, e a alegria dela de dar. É muito bom. E a gente aprende com isso que as crianças têm uma particularidade tão importante que nos ensinam coisas que nós esquecemos, né? Então é muito bom aprendermos isso. Hoje vou falar com os irmãos a respeito do batismo de Jesus, repartindo com os irmãos um pouco da viagem que fiz a Israel, algumas coisas que vi, que
que senti, que experimentei. Ao mesmo tempo, aproveito para dividir a palavra de Deus em textos que falam sobre isso. E como eu ia falar sobre o batismo de Jesus, estava tão contente de compartilhar isso. Aí eu recebi uma notícia um pouquinho antes do culto, era umas 6h30, que o irmão Célio, a irmã Maria, a Ruth e a Adriana também, se eu não me engano, estavam lá junto com os ciganos. Nós temos um trabalho batista dentro do acampamento cigano. E nesse acampamento, então, é proclamado o Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, o arrependimento dos pecados, a mensagem. E alguns têm entendido e se entregado a Cristo. E hoje, exatamente hoje, foram realizados 2 batismos. Eu queria que a gente apresentasse essas fotos que o Célio separou para nós vermos. Eu pedi para o pessoal da imagem colocar para a gente as fotinhos do batismo cigano. Dá? Colocar o batismo cigano? Aí, você está vendo que é um acampamento, é a tenda. Lá não tem uma construção, mas é uma tenda. Nós já fomos lá com uma equipe muito boa e trabalhamos bastante lá, foi muito especial. E o missionário Gilmar estava lá junto com um outro pastor que você está vendo aí, um pouco mais velho que ele, e batizaram então um senhor. E o outro batismo, pode mudar a foto. Aí essa senhora, e você pode ver que ela está a caráter, né? Com a roupa cigana, que é bem natural. Decotes bem grandes, mas uma saia bem longa. Então, bem colorido, roupas de sair. Você pode ver a missionária que está do lado, caracterizada também. Então, eles estão nesse trabalho tão importante, batizando as vidas, anunciando Cristo. E a gente ficou muito contente. Justo hoje que íamos falar sobre o batismo de Jesus, recebi essa notícia. E o Célio, como sempre, tinha as fotos na mão. E eu fiz questão de mostrar que quando nós contribuímos com missões, o dinheiro que vai para o sustento desses missionários, e as nossas juntas de missões são muito responsáveis, e eu dou graças a Deus porque eles sustentam o missionário com todas as obrigações necessárias para que o missionário trabalhe com dignidade, para que o missionário trabalhe entendendo a sua proposta, cuidando de si, da sua família. E eu fico muito contente que a gente possa ver esses resultados aqui, vendo que a obra está sendo feita. Você está vendo a tenda aí em cima aí, né? Como é interessante ver esse trabalho tão especial. Nós louvamos a Deus por todos estarem trabalhando. Eu pedi que você não se esqueça de orar por essas vidas. Então vamos para a apresentação do batismo de Jesus. Nós vamos assim ver algumas fotos. Eu queria dizer que nessas viagens tem algumas horas que a gente para almoçar no meio do caminho. Onde nós paramos sempre foi um lugar interessante, agradável. E aqui nós estávamos bem na parte norte de Israel. Estávamos ao lado do Mar da Galileia e paramos num restaurante bem no sul. E demos a volta, paramos bem no sul, bem na parte de baixo. O Mar da Galileia estava todo ali para cima e a gente estava no sul. E paramos nesse restaurante que você está vendo aí. Então um lugar bem bonito, agradável. E você pode ver que o Mar da Galileia estava bem na nossa frente. A gente almoçou com essa vista tão bonita, tão especial. Foi bem gostosa essa experiência da gente ver todo o mar ali, o restaurante naquele lugar bonito, tudo gramado. Faz tão bem para a gente, né? A gente se sente tão bem assim. E realmente é uma sensação tão boa de dizer, puxa, eu estou aqui. Toda hora eu tenho que lembrar, mas eu estou aqui mesmo, né? Por essa sensação tão boa. Aí vocês viram que a gente estava almoçando, está aí o nosso pratinho, bem especial nesse dia. Esse dia nós comemos arroz, fazia tempo que eu não comia arroz, tinha feijão também, um pouquinho diferente do nosso, mas tinha feijão, batata e o peixe que veio assim mesmo, né? Aí a gente vai destrinchando o peixe e foi muito bom, eu amo comer peixe, então foi muito especial. Alguns ficaram com muita dificuldade de comer o peixe porque ele veio desse jeito, né? Então, mas foi uma experiência boa. Eu fiquei pensando lá como que era na época de Jesus. É pescar, abrir o peixe, fazer e comer. Um dos lugares que nós visitamos é esse que você está vendo aí na entrada, chama Yardenit. Talvez uma tradução seja jordaniano. E esse lugar, Yardenit, é um sítio batismal, onde as pessoas vão para conhecer o lugar.
E muitos cristãos então entendem que esse é o lugar onde Jesus foi batizado e é assim que é apresentado por algumas pessoas. Mas eu queria que você olhasse na foto que está à sua esquerda, uma reprodução do mapa de Israel. Você está vendo lá o Mar da Galileia em cima, embaixo o Mar Morto, e tem uma setinha indicando bem onde é o lugar que fica esse Yardenit, esse sítio batismal onde nós estávamos. No mapa à direita, você está vendo ali, eu escrevi lá Yardenit para você ver onde é, e você vê que tem uma saída do rio. Espero que você esteja vendo bem. Tem uma saída do rio ali, parece a entrada, mas o rio está saindo, ele sobe um pouquinho, depois vai descendo e desce até o Mar Morto. E bem ali fica esse sítio chamado Yardenit. Logo ali em cima você vê um nome que eu coloquei ali, Ohalo, que é o nome do hotel onde nós ficamos esses primeiros dias. Você vê que a gente ficou bem na beiradinha do Mar da Galileia, então foi muito especial acordar de manhã e já sair de cara com o Mar da Galileia ali, onde muitas coisas aconteceram, muitas histórias bíblicas, foi muito especial. E Yardenit é esse lugar, um sítio localizado então no Rio Jordão e bem no sul do Mar da Galileia, que é um dos lugares hoje apresentados como lugar tradicional, porque o lugar que se conhecia antes já e tem melhores condições de ser lugar realmente, estava fechado porque fica bem na fronteira entre Israel e a Cisjordânia. E por causa dos eventos militares, aquele lugar foi fechado à visitação. E aí o que aconteceu foi que o Ministério de Turismo, eu vou pedir para... já trocou, é que caiu aqui a minha conexão, mas o Ministério de Turismo organizou esse outro lugar em 1981 e ele realocou o local, e nesse sítio aí chamado Yardenit, que as pessoas vão para visitar e conhecer o local onde Jesus teria batizado. Então Yardenit torna-se o único local de batismo de acordo com com essa situação, né, onde o Estado de Israel estava ajudando. Aí na entrada eu achei bem interessante, porque tem uma parede longa do estacionamento até a gente chegar naquele pórtico que você viu na foto anterior, e na parede tem esse texto escrito em várias línguas. Eu tirei a foto do texto em grego, que conta justamente o texto de Marcos 1, de 9 a 11, falando do batismo de Jesus. Aí agora você está vendo as fotos já desse local chamado Yardenit. Aí é o Rio Jordão. Você pode ver que tem bastante corrimãos, inclusive dentro da água, porque as pessoas vão entrar e vão se batizar ali. E elas usam esse local então para se batizar. Logo ali na frente você vê que tem uma ponte, ali passa a estrada e fica nessa região. E é um lugar bonito, assim, com uma vegetação bem ampla. E as pessoas, tem muitas pessoas... E elas estão ali, algumas se batizando, algumas só conhecendo, vendo. Aí o outro lado do rio, você pode ver que tem sempre bastante gente. Aí parece uma água um pouco mais limpa, né? Está meio esverdeada, é meio transparente. Então aí é um local ainda bom de se olhar o rio. Apesar da foto não estar muito boa, mas dá para a gente ter uma ideia do rio. E as pessoas se preparando aí com a roupa branca para serem batizadas. E não sei se tem muitos evangélicos ali, mas eu reparei que as pessoas normalmente elas mesmas se batizam. E esse senhor que está na foto aí, ele mesmo se batiza. E normalmente eles se mergulham 3 vezes. Então eles se abaixam 1, 2, 3 vezes. Depois, cada vez que levanta, fazem o sinal da cruz. E aí está terminado o seu batismo. Normalmente foi isso que eu vi ali bastante durante o dia. Aí o outro lado você pode ver as aves voando, porque muitas pessoas estão ali na água e jogam comida para os animais que tem ali. Estava eu e o pastor Shed, o grupo todo estava lá, mas eu tirei essa fotinho com o pastor Shed para lembrar que o pastor Shed estava lá todo o tempo conosco, nos acompanhou em todas as coisas, deu um exemplo muito bom nos seus 82 anos de idade. Aí tem um visitante especial. Eu não sei dizer, já várias pessoas ficam discutindo que tipo de bicho é esse, se é uma lontra, se é um castor, o que é, mas realmente é um bicho grande. Você pode ver na comparação com a foto do menino, que realmente era um bicho grande que estava ali, e ele estava feliz da vida com as bolachas que o menino estava dando para esse bicho. As pessoas estavam em volta aproveitando. Você vê as carpas bastante grandes e clientes ali do povo que fica lá dando comida.
e elas se aglomeram tanto ali que você consegue ver vou chamar assim, né, o bigode delas saindo para fora da água aí, né? Dá para ver a aglomeração delas nesse lugar, é bem interessante. O pastor Saião dando as explicações sobre aquele local, sobre o batismo de Jesus, várias informações o tempo todo. Ele não parava de atender as pessoas. Algumas pessoas saíam para tirar foto, outros ficavam ali perto dele e ele atendendo a todas as pessoas. Aí saímos desse lugar, então pegamos a estrada, como você pode ver, e fomos descendo da região norte para a região sul. E ao nosso lado esquerdo estava então o Rio Jordão, e do nosso lado direito essa paisagem sempre seca, de deserto. Então o Vale do Rio Jordão, em alguns lugares encontramos plantação, mas a maioria dos lugares vemos o deserto, as várias montanhas bem secas, muita pedra, como sempre. E fomos descendo o Rio Jordão até chegarmos ali na parte norte do Mar Morto. E você vai ver no mapa que está à sua esquerda aí, a setinha indicando aonde nós estamos agora, quase chegando já no Mar Morto. E do lado direito você vai ver ali algumas indicações. Eu coloquei ali a cidade de Jerusalém. Então é uma foto de satélite tirada do Google, que todos conhecem. E aí você pode ver aí aquela concentração que é Jerusalém, uma outra concentração ali que eu marquei bem, que é Jericó. E logo à direita daquela região ali, uma setinha indicando um sítio batismal, que é apresentado, inclusive no Google é apresentado como Betânia, além do Jordão. Então é um sítio bastante conhecido, e você vai ver que encontramos referências em diversos sites, como sendo um lugar chamado Qasr al-Yahud, que é um sítio então sobre as margens do Rio Jordão, não é distante de Jericó, onde a tradição cristã determina como local do batismo de Jesus, como vemos lá em Mateus capítulo 3, e já com construções desde o 4º século naquele lugar. Ou seja, desde o 4º século que as pessoas acreditam que aquele é o lugar. Então já se construíam igrejas, vilas, pessoas que moravam ali por causa da importância deste lugar. A tradição judaica diz que os filhos de Israel, quando vieram do Egito, estavam indo para Canaã, atravessaram mais ou menos aquele lugar. Então foi naquela região em que eles atravessaram, montaram o seu acampamento em Gilgal, e depois foram para a primeira batalha, como Josué ainda, contra Jericó, para vencer aquela cidade e começar a tomar a posse da terra que Deus tinha prometido. E vemos ainda em 2 Reis capítulo 11 que esse local provavelmente é a região onde Elias entregou a profecia a Eliseu e depois subiu aos céus. Então há vários mosteiros, há construções ali, e ficou fechado 44 anos por causa desse problema militar na fronteira entre a Cisjordânia, e agora foi reaberto e a gente pôde visitar, e agora está aberto a todas as pessoas. Vou mostrar algumas fotos desse lugar para que vocês possam conhecer. Aí, está um pouco difícil, mas vamos conseguir. Aí é uma foto que eu peguei pela internet porque eu não tinha visto o lugar onde eu pudesse tirar foto e apresentar bem como esse. Então eu procurei na internet uma foto em que você pudesse entender que há uma construção preparada para receber as pessoas e visitarem este local como sendo um local mais tradicional e mais a ver com os textos bíblicos de onde ocorreu o batismo de Jesus. Aí é um pátio onde a gente entra, vê a bandeira de Israel e com as tamareiras ali, e você vê aí as pessoas naqueles degraus se posicionando para tirarem as fotos, como sempre o professor Saião fazendo várias explicações sobre aquele lugar, e as pessoas vão andando, e como a gente tinha aquele fone que usávamos, então quem falava e a gente ia andando e vendo os lugares e ouvindo as explicações que eram dadas para a gente, então isso acrescentou bastante. Aí é para onde o rio está correndo, ele continua correndo em direção, nesse sentido que está a foto, e tem o outro lado, que deixa eu ver se esse é o mesmo sentido ainda.
Aí está o outro lado onde vem, ele vem descendo desse lado. E você vê que os degraus vão entrando dentro do rio para que as pessoas possam entrar, se batizar e admirar aquele lugar. É bem interessante. Daí é onde o rio vem, aí as pessoas aglomeradas, e você já começa a ver à direita ali o outro lado do rio. Então o além do Jordão, que aí já é a Cisjordânia. Então essa região é bem fronteira, é a fronteira exatamente o Rio Jordão. Você pode ver que ele não é aquele rio enorme que às vezes a gente imagina, o Rio Jordão, né? E aí a água não tem mais nada a ver com aquela água limpinha que estava saindo do Mar da Galileia. Já é uma água bastante barrenta. Talvez por isso que haja aquela preocupação daquele líder do exército que estava procurando uma maneira de encontrar a cura para a sua lepra. Então Naamã procura Elias, vai procurar a solução e até chega até Elias, e ele não quer entrar no Rio Jordão. Talvez ele olhe o Rio Jordão e fale, mas na minha terra tem rios muito melhores, né? Então tá aí, talvez porque ele olhou essa água e não gostou muito de imaginar entrando nessa água. Por ser a fronteira, vemos aí a força militar do exército israelense, e as mulheres também servem. E o que me chamou a atenção é que no Brasil é obrigatório o uso de cobertura. Vocês têm que usar sempre alguma cobertura, a não ser que você esteja dentro de algum lugar que já exista a cobertura do lugar. E ali não, eles não usam cobertura, ele anda com a arma. Então ele entra no carro dele com a arma, vai embora para casa. No dia seguinte, deu o horário dele, ele põe a arma dentro do carro, vai até lá, desce do carro e vai para a sua posição. É bastante interessante essa condição. E tem a força militar ali que sustenta. Coloquei esta foto da reprodução do batismo de Jesus, porque é sobre isso que nós vamos falar, o batismo de Jesus. E eu queria que você imaginasse então essa situação acontecendo, aquele rio, e nós estamos vendo as fotos, mas eu queria que você imaginasse aquela situação acontecendo, onde João está lá. Talvez ele estivesse dentro da água, talvez estivesse fora da água, mas ele estava em algum lugar por ali, e ele está vendo Jesus chegar até ele. Eu queria que você pensasse sobre isso. Tem uma história aqui que eu quero ler com vocês, que não é o nosso texto principal, então não precisa abrir a sua Bíblia ainda, mas eu queria ler para que você acompanhasse e entendesse a partir dessa história que está em Mateus. Depois vamos lá para João. Mas em Mateus capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. E acrescentando o primeiro versículo do capítulo 3, você percebe que João Batista estava pregando no deserto da Judeia. Então ele não estava lá na Galileia, mas estava para baixo, na Judeia, perto do Mar Morto. E Jesus vai até onde João está para ser batizado. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Talvez João não estivesse entendendo muito bem, mas ele obedeceu a Cristo, falou: O Senhor sabe melhor do que eu. E aí João concorda, e assim Jesus foi batizado. Ele sai da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ali está Jesus, ali está Deus falando, ali está o Espírito Santo presente. A Trindade bendita de Deus está presente naquele lugar. Que coisa impressionante. E estar lá é ficar imaginando essas coisas acontecendo, sabendo que tudo isso foi uma realidade. Não é apenas uma história que ouvimos, mas é um fato verdadeiro. Agora eu quero pedir que você abra a sua Bíblia então, no livro de João, capítulo 1. Precisa restaurar a conexão para mim. Isso, obrigado. João, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 28 até o versículo 32. Diz assim o texto bíblico: Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel,
vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E vamos finalizar até aqui, porque entendemos a mensagem que João está dizendo e o testemunho que ele está dando sobre a situação que ele percebeu. E é sobre isso que eu queria falar. Você leu esse texto então, e eu acrescentei um pedacinho bastante interessante, que eu faço questão de você perceber, quando João vai dizer: porque já existia antes de mim. Não sei se você percebeu que João estava falando isso, mas eu quero ler com você o que está em Lucas, capítulo 1, de 39 a 41, e eu coloquei na tela em vermelho, porque é aquela situação onde o anjo chega até Maria e diz que ela foi agraciada, que ela foi escolhida e que ela vai gerar um filho, e esse filho vai ser o Salvador, e o que nela gerado está é do Espírito Santo. E quando ela recebe essa notícia, acabou de receber essa notícia, o texto continua dizendo assim: naqueles dias, Maria então preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel também estava grávida, só que fazia mais tempo. Isabel estava grávida há mais tempo. O bebê já tinha uma formação suficiente para ela perceber o bebê se mexendo lá dentro. É interessante que algumas mamães sentem a criança mexendo com 3 meses. Aí vai fazer ultrassom e fala: a criança mexeu. O médico falou assim: não tem condições, você não conseguiria perceber isso. Talvez sejam movimentos abdominais, mas talvez você não perceba isso. E o médico disse que você vai perceber a criança um pouco maior, porque aí é possível, a fisiologia dela já aumentou um pouco mais, ela tem membros para poder se mexer de uma forma que seja mais perceptível, mas com menos de 3 meses seria impossível de perceber algum movimento no seu ventre. Então nós percebemos que João é mais velho que Jesus, e segundo outros textos vamos perceber que por volta aí de 6 meses. Só que João disse que Jesus já existia antes de mim. E quando olhamos para João, no capítulo 1, que nós acabamos de ler, o verso 15, nós vamos ver que João está explicando para as pessoas, e ele usa essas palavras: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E João insiste nessas afirmações. João estava, na verdade, explicando algo incrível. E nós começamos a ler o texto dizendo que João tinha, naqueles dias também estava acontecendo tudo aquilo, e falou no dia seguinte, porque num dia anterior João estava conversando com algumas pessoas, e por causa das declarações que João tinha feito, os judeus mandaram sacerdotes e levitas. Você já imaginou? Então João começou a falar algumas coisas lá naquela região, e os judeus ficaram sabendo, falaram: olha, vamos ver o que esse homem está falando. Ele está falando algumas coisas, ele mostra conhecimento, então vamos ver o que ele está falando para ver se tem razão. E assim, autoridades dos judeus vão até lá para ouvir. E ele fala algumas coisas interessantes, e você vai ver aqui um pouco antes do texto que nós lemos. Você vai ver que João está falando: olha, no começo havia o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo veio para que todos tivessem a luz, e a vida estava no verbo. Você entendeu? A vida estava no verbo, a existência estava no verbo. Significa que as coisas foram criadas pelo verbo. E ele continua dizendo: mas o verbo se encarnou. Não é reencarnou, mas o verbo se encarnou, e agora ele está entre nós. E ele vem depois de mim, mas ele é antes de mim. E João está explicando essas coisas, e algumas pessoas não estão entendendo nada, mas algumas pessoas entenderam. Essa palavra é muito séria. Ele estava fazendo afirmações teológicas muito importantes. Então autoridades
dos judeus foram enviados para lá para ouvir. E no dia seguinte ele está conversando com eles e está expondo. E depois, no outro dia, é Jesus que aparece a ele. E aí tem esse diálogo tão interessante entre Jesus e João, dizendo que Jesus queria cumprir a justiça. E João estava preocupado, mas eu não mereço. E João chega a dizer para as pessoas: olha, esse que vem depois de mim, que é antes de mim, eu não mereço nem soltar as amarras de sua sandália. João sabe quem ele é, mas João sabia quem era Jesus. E Jesus está aparecendo ali. E algumas pessoas estão vendo um homem caminhando com seus pés cheios de poeira. E João fala: eu não sou digno nem de tirar as suas sandálias. Que interessante essa situação. Vou pedir para colocar o próximo slide. Nesse texto que nós lemos, tem essa frase muito importante, que João Batista está anunciando. Quando ele vê Jesus, ele anuncia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está nesse texto que nós lemos. E eu queria que você percebesse que ele chama atenção. Vejam, olhem, prestem atenção, porque Jesus passa entre eles como qualquer outra pessoa. E eles não entenderam quem era Jesus. Para eles, Jesus é mais um entre aqueles que estão lá. Mas João diz assim: vejam, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode passar para o próximo. E assim nós estamos vendo como Deus está tratando as coisas, o que Deus está fazendo. E eu queria que você pensasse nessa afirmação. E tem alguns elementos bastante importantes nessa afirmação que eu queria que você pensasse sobre isso. Eu coloquei alguns contrastes, deveriam ser contrastes, mas na verdade essas coisas se somam e se tornam uma só. Então pense nesse Jesus que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João está dizendo: vejam, olhem para ele. Quando pensamos em imanência significa uma divindade presente no meio daquilo que não é divindade. Isso é imanência. Algo sobrenatural no meio do natural. O divino no meio daquilo que não é divino. Isso é imanência. Nós vemos a presença física de Jesus. Ninguém achou que era um espírito que veio vagando, né? Ou veio voando até eles. Mas todos nem perceberam. Lá está um homem. Essa é a imanência. Porque João está dizendo: esse aí que vocês estão vendo, ele é o que veio antes de mim. E ele existe antes de mim. E nele está a vida. Nele está a luz verdadeira. E as pessoas estão tentando entender o que ele está dizendo. E a transcendência, porque ele é antes de todas as coisas. Aquele mesmo Jesus que anda com os pés sujos e vai até João, é o que cria todas as coisas, e a vida sai desse Jesus. É incrível pensar nessas coisas. Muitos acreditam em Jesus como um grande mestre. Muitos acreditam em Jesus como aquele que veio se elevando em várias reencarnações até chegar a esse estágio. Mas João, nas escrituras sagradas, apresenta aquele que estava nos céus, deixou os céus e que esvaziou-se a si mesmo e encarnou-se essa vez e veio andar no meio dos homens. É o ser divino que diminui-se para se parecer conosco, que está no meio de nós. É esse que antes de todas as coisas estava ali ao lado deles e eles nem perceberam. Vejam, vocês precisam prestar atenção, ele está aqui. O cordeiro do sacrifício usado por Israel e apresentado pelo próprio Deus é um cordeiro que precisa ser oferecido por causa do pecado. Pelo menos uma vez por ano as pessoas precisavam ir até o templo e oferecer um sacrifício por causa dos seus pecados. E aquele cordeiro então significa que ele substituía e ele levava a culpa da pessoa.
E que bom, aqueles pecados foram com esse, mas os próximos pecados eu preciso arrumar um outro, e todo ano um outro, e de preferência mais vezes, porque senão até aquele momento eu estava com a culpa do meu pecado e eu precisava ir lá e oferecer outro para levar a culpa dos outros pecados, e toda vez eu tinha que oferecer um sacrifício novo, porque os meus pecados eram constantes, como são até hoje. Mas agora, quando João apresenta, ele fala: esse aí é o Cordeiro de Deus, porque esse vem como um sacrifício definitivo, e agora eu não preciso mais de outros sacrifícios, eu não preciso de nada que substitua, agora eu tenho um sacrifício definitivo, de uma vez por todas, ele resolve todas as coisas. Esse Jesus que está no meio deles, o judeu vai entender bem quando é apresentado como o Cordeiro de Deus, porque o judeu sabe o trabalho que dá, o sacrifício que é, escolher o cordeiro certinho, que não pudesse ter nenhuma mancha na sua pele, no seu pelo, que não podia ter mais do que 1 ano, que tinha que ser perfeito, nenhum defeito, tinha que ser o melhor, então aquele mais caro, de mais valor, esse tem que ser levado para ser apresentado como que iria substituir os meus pecados, algo de muito valor, dado no lugar daquilo que é terrível, detestável e horrível diante de Deus, e que ficava no coração das pessoas. Mas agora o Cordeiro de Deus é algo que vale muito mais, é algo incrível e muito maior, e é dado, e agora por causa desse valor não precisa mais de nenhum outro. O valor desse Cordeiro, que é o Cordeiro de Deus, é suficiente para pagar todos os pecados. Ele tira o pecado do mundo todo. Todas as pessoas em todos os tempos que buscarem a Jesus para terem os seus pecados perdoados, encontram suficiência em Cristo Jesus. Nada mais é preciso fazer a não ser confiar neste que se ofereceu como sacrifício definitivo. Nós vemos a humanidade de Jesus. Jesus vai lá e fala com João: João, você me batiza. João, eu não sou digno nem de tirar as suas sandálias, quanto mais de batizar. Eu precisava ser batizado pelo Senhor. E Jesus fala assim: mas vamos cumprir toda a justiça. E aí João pega Jesus, e eu não consigo entender um batismo próprio, porque Jesus foi procurar João, e João estava lá junto, e João batizava as pessoas. Então não consigo entender um João que ficava olhando as pessoas se mergulharem sozinhas. Também não consigo entender um batismo por aspersão, onde um pouco de água é jogado, porque as pessoas entravam no rio, então se era só jogar um pouco de água, não precisava entrar no rio, podia ser do lado de fora, mas por isso precisava ir até o rio, por isso precisava que tivesse alguém lá para batizar, porque João pega Jesus e o mergulha nas águas e cumpre toda a justiça, exatamente como Jesus tinha falado. Que privilégio de João viver essa situação, João Batista viver essa situação. Nós vemos a humanidade, alguém está sendo mergulhado, um homem simples, com os pés sujos de poeira, foi mergulhado naquelas águas sujas do Rio Jordão, e ali se cumpriu toda a justiça. Mas ao mesmo tempo, nós estamos vendo essa enorme divindade de Cristo, que não é um Deus menor, que não é um grande mestre, que não é nada diferente do que Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas, que detém a vida e a luz verdadeira, como diz o texto, e é Ele o único que pode tirar o pecado do mundo. Para tirar o pecado do mundo, o judeu sabia muito bem, ninguém podia tirar o pecado de alguém ou perdoar o pecado de alguém se não fosse Deus. Por isso o sacrifício era oferecido, porque só Deus podia perdoar o pecado, e Deus poderia perdoar o pecado diante de uma morte. Então a morte simbolizava: alguém morreu, ofereceu o seu sangue, agora o seu pecado está perdoado. E quando Jesus vai se oferecer como Cordeiro de Deus e morrer e oferecer o seu sangue no valor que Jesus tem, então todo o pecado está coberto. Mas eu queria que você pensasse uma coisa interessante que aconteceu um pouquinho antes dessa conversa. Um pouquinho antes, do versículo 29, quando João fala: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 12, João tinha falado um pouquinho antes ainda, no versículo 11, ele tinha falado: olha, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus não foi recebido. João estava falando: vejam, é o Cordeiro de Deus, porque ninguém tinha notado. As pessoas não conseguiam ver em Jesus
o Cristo. Eles viam Jesus, mas não viam o Cristo. Viam o homem, mas não viam o Deus. Viam um grande mestre de boas falas, mas não viam o Messias, que era o prometido, que estava no Antigo Testamento, em todas as profecias que falavam do Redentor de Israel, e o seu povo não viu. E agora no versículo 12 ele fala assim: mas apesar de os seus não receberem, aqueles que receberam a Jesus e os que creram em seu nome, então o próprio Jesus lhes dá o direito de se tornarem filhos de Deus. Como já disse muitas vezes, para a decepção de muitas pessoas que dizem todos são filhos de Deus, a Bíblia não diz isso, e as Escrituras Sagradas dizem que não é assim. Somente os que creram, somente os que receberam se tornam filhos de Deus. Mas graças a Deus, irmãos, porque se Jesus pode tirar o pecado do mundo todo, qualquer pessoa que crer e que receber terá os seus pecados perdoados. Isso não significa que foi barato, que foi tão simples, custou muito caro. Se o Cordeiro já tinha um valor grande, o Cordeiro de Deus tem um valor inestimável na sua vida, na sua existência, no seu propósito, na sua dedicação. Não merecia nada do que aconteceu com ele, mas ele mesmo se doa em amor pelas nossas vidas, para que aqueles que o receberam e aqueles que creram nele, então tenham o direito de se tornarem filhos de Deus. Que opção linda que Deus nos dá, que misericórdia tão grande, capaz de conquistar a cada um de nós. Pode chegar ao mundo todo, mas não vai até o mundo todo. Ela não acontece automaticamente, senão todas as pessoas teriam seus pecados perdoados e todas as pessoas já estariam certas e resolvidas. Mas o texto diz que nós precisamos receber e crer. E esta mensagem tem que estar na nossa língua, no nosso coração. E nós precisamos tratar isso com Deus, precisamos conversar com Deus. Deus, eu quero receber e quero crer. Deus, eu quero receber e a partir de hoje crerei que Jesus é essa pessoa, que Jesus é o que Ele mesmo diz que é. Eu vou acreditar em todas as provas que Ele mesmo deu. Vou acreditar nas Escrituras, na Tua Palavra. E nós temos muitas justificativas para dizer que não precisamos crer. E exatamente esse é o problema. Porque nós temos justificativas, nós temos maneiras de tentar resolver, porque nós tentamos balancear. Olha, mas eu faço coisas boas, então não sou tão mal, e eu tenho alguns pecados, então eu equilibro bem isso, então está tudo certo com Deus. Porque nós interpretamos assim, é que a salvação de Deus não alcança todas as pessoas. O judeu pensava exatamente assim. Você lembra que na passagem do rico e o Lázaro, aquele pobre, no portão do rico, vendo aquela situação, e Lázaro cheio de chagas, pobre, mendigo, sofrendo as dores, e o rico com abastança na sua refeição. E Jesus começa a contar. Depois diz que Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, e o rico morreu e foi sepultado e passou a viver no tormento. E o judeu não entende isso. Ele fala: mas espera aí, se a pessoa é rica é porque ele fez coisas boas, porque ele prosperou, porque Deus abençoou ele, senão ele não seria rico. Então Deus abençoou ele, é um homem abençoado, como pode ele ir para o tormento? E se Lázaro estava cheio de chagas, se ele era pobre, desgraçado, é porque ele ofendeu a Deus de alguma maneira, é porque ele fez alguma coisa errada, Deus estava condenando, ele não pode ir para o seio de Abraão. E o judeu não entende isso. E o judeu tem uma confusão, e Jesus está falando: mas eu quero que você entenda que não é as coisas que nós fazemos. E agora eu quero dizer para você, é o que Cristo fez, é o que o Cordeiro de Deus proporcionou, é pelo sacrifício dele. Ninguém pode dizer que é melhor que o outro em função do que Deus proporcionou. O que nós vivemos da graça de Deus é pela misericórdia de Deus, e não há mérito nenhum em nós. Há uma responsabilidade, todos nós temos responsabilidade de sermos bons. E cada vez que erramos, ou com nós mesmos, ou com a nossa família, ou com o próximo, até com um desconhecido, quando nós erramos, falhamos nisso, estamos errados. Era nossa responsabilidade ser melhor, sermos pessoas civilizadas, que evoluem no seu convívio social. Mas isso não nos torna merecedores, isso não resolve o problema do pecado que está sobre toda a humanidade. E a única coisa que resolve é Cristo.
que é ao mesmo tempo esse homem que anda no meio deles e esse ser divino, onde toda a vida e toda a luz está nele. Essa mensagem que Jesus estava contando naquele momento, talvez dentro da água do Rio Jordão, e aquela água barrenta passando, talvez uma fila de seguidores querendo ser batizado, aqueles líderes judeus, sacerdotes e levitas olhando e perguntando: quem você é? Você que é o Elias? Então você que é o Cristo? Perguntando para João, e João sendo interrogado e passando aquela situação complicada. Depois, no dia seguinte, João pode afirmar com toda alegria: vejam, aí está o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo. Que coisa boa. É muito importante que a gente possa dizer para as pessoas a mesma coisa, lá no Rio Jordão do nosso coração, que a gente possa dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, Ele veio até aqui, Ele está aqui no meu coração, e eu quero apresentar a vocês: olha aqui, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu o conheci, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele é, e eu quero apresentar a você. Que Ele seja o Salvador das nossas vidas, que Ele seja o Cordeiro de Deus que perdoa os nossos pecados, que nos religa a Deus e que resolve todos os nossos problemas espirituais. E ainda que sejamos como o rico, abastado, alegre, feliz e abençoado, ou como Lázaro, ainda cheio de chagas, pobre, desgraçado, não importa. Se Deus estiver conosco, nossa confiança está no Senhor. Se Deus estiver conosco, podemos vencer todas as coisas. Se Deus estiver conosco, a nossa salvação em Cristo está garantida. A vida eterna está garantida com Deus. O nosso problema do relacionamento com Deus está resolvido. Tanto o rico pode buscar ao Senhor, quanto o pobre pode buscar ao Senhor. O saudável pode buscar ao Senhor, o cheio de chagas e doenças pode buscar ao Senhor. E todos vão contar com a presença do Deus vivo, porque Ele esteve no meio de nós, Ele nos salvou. Você crê assim? Vamos orar por isso? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus bendito, quanto amor pelas nossas vidas. Que presença maravilhosa do Senhor, que fez o que nenhum outro Deus fez, esvaziando-se a si mesmo e andando no meio de nós, sendo reconhecido por alguns e nem sendo percebido por outros. O Senhor nos amou profundamente. Mas em Cristo Jesus não estava só o amor e as bonitas palavras, mas estava toda a divindade, o poder e a autoridade. Estava a existência, a vida e a criação de todas as coisas. E nós estamos aprendendo isso dia após dia. Por causa disso, estamos aprendendo a amar mais ao Senhor e as tuas grandes misericórdias, e a Cristo Jesus, nosso Salvador, entendendo o que Ele fez por nós. Nós não queremos desprezar isso, mas queremos lembrar de todos esses fatos. E queremos lembrar que Cristo trabalhou por todas as coisas, cumpriu todas as promessas, e Ele se mostrou como o Messias, o enviado, o ungido, o especial de Deus, o Cordeiro de Deus, que pôde resolver o nosso problema. E nós queremos contar com isso, que Cristo Jesus é o nosso Salvador para cada um de nós. Que o Senhor escute as nossas orações que vão ao Senhor neste momento, de gratidão daqueles que creram e receberam. E, ó Deus, também de súplica daqueles que precisam e querem receber e crer em Cristo Jesus. Que o Senhor trabalhe em cada um dos nossos corações, que não andemos no engano dos nossos pensamentos, mas andemos firmados na palavra que o Senhor disse, o que o Senhor afirmou, e nesta palavra cresçamos, e nesta palavra andemos, e que esta palavra seja autoridade sobre as nossas vidas. E assim, que os nossos pecados sejam perdoados pelo sacrifício de Cristo, que haja paz no nosso coração, que nosso relacionamento com o Senhor se aprofunde cada vez mais, que o Senhor nos permita chegar diante do Senhor com ousadia da Tua santidade, da Tua justiça, da Tua divindade. Ousamos fazer isso por causa do grande amor de Cristo Jesus que nos alcançou. Que não haja ninguém nesta noite, ó Deus, que vá embora com dúvidas. Não haja ninguém que vá embora esta noite, ó Deus, sem ter essa confiança de que recebeu a Jesus e que creu nesse nome bendito, que traz salvação, perdão para os pecados e uma religação com Deus. Nós confiamos no Senhor e nos apresentamos a Ti. Que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, todos que escutaram pela internet. Que Tua mensagem fale em cada um dos corações. E eu louvo ao Senhor por tudo isso e os abençoo em nome de Jesus. Amém, Senhor.